Bom dia, gente, tudo bem? Estamos começando mais um vlog por aqui. Hoje eu estou saindo, eu vou encontrar uma amiga pra gente tomar um café e conversar, uma amiga da igreja, que era da minha igreja anterior. Ela saiu faz uns anos e nós nos reencontramos nessa nova igreja, né? Que nós estamos indo há 2 anos já. E nós estamos tentando... Nossa, que solzão! Nós estamos tentando marcar já faz um tempão e agora vai dar certo. Hoje é dia 14 de abril de... Nossa, tá horrível, né? Essa divisão aqui. 14 de abril de 2026. Agora são 7h30, 7h31. Era pra eu ter saído de casa às 7 horas. Nossa, era pra eu ter saído de casa às 7 horas, porém eu me atrasei um pouquinho. Só um pouquinho, né? Meia hora. Não era pra eu ter me atrasado. E agora que eu vi que o trânsito está insano. Muito maior do que nos outros dias eu tenho pego. Então, eu espero que eu não chegue muito atrasada. Eu odeio chegar atrasada nos lugares. Eu fico, nossa, brava comigo mesma, sabe? Só que aqui em São Paulo é assim, você vai fazer um trajeto de 20 minutos, você leva 50, sabe? Durante a semana, e às vezes até de final de semana, dependendo do lugar para onde a gente vai. Essa é uma das causas pelas quais eu gostaria de ir embora de São Paulo, para o interiorzinho. Quem sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas é isso aí. Então hoje vocês vão me acompanhar. Eu tenho algumas outras coisas pra fazer também, mas eu vou falando pra vocês no caminho, porque agora eu preciso desligar a câmera, porque eu vou pegar estrada, tá bom? Então até daqui a pouquinho. Gente, surreal o trânsito que tá fazendo hoje. Batida, tudo parado. Eu pego uma via que ela é mais rápida, sabe? Eu corto um caminho. E até nessa via que eu peguei tá, tipo, insano. Bizarro. Tô aqui, né? Já avisei pra Gi que eu vou demorar um pouquinho pra ela me esperar. E é isso, gente. Voltei. Já que eu tô parada aqui, então vamos conversar. Pelo menos eu me distraio com vocês. Quando eu era mais nova, bem mais nova, assim, adolescente mesmo, eu tinha uma ideia maluca de morar no centro da cidade de São Paulo. Eu falava que eu queria morar no Copan. Se você não é de São Paulo, talvez você não saiba o que é o Copan, mas é um prédio feito, né, por Niemeyer, um dos prédios de Niemeyer que tem aqui no Brasil. E ele é como se fosse uma onda, assim, sabe? Ele é muito bonito, muito diferentão, só que ele é bem no centro de São Paulo. E lá é enorme, eu não sei exatamente quantos apartamentos tem. No térreo costuma ter cabeleireiro, restaurante, né? Enfim, serviços. Mas todo tipo de gente mora lá. Então lá tem desde apartamentos assim, que só cabe uma cama e com uma pessoa muito simples morando, até apartamentos que custam milhões, né? E eu tinha essa ideia maluca. Eu era jovem, achava que eu era roqueira, tio e tal. Então, eu tinha essa ideia maluca. Eu vivia no centro da cidade, então eu tava sempre na Galeria do Rock. Quem é de São Paulo vai saber, quem não é, procura aí no Google Galeria do Rock, Galeria Ouro Fino, a República, a Consolação, Paulista. Eu tinha essa ideia, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que não convém, mas ainda assim sempre falava, meu, nunca vou querer morar numa praia, nunca vou querer morar no meio do mato, sempre vou querer morar na cidade, porque tem tudo, porque eu gosto, né, do rolê, eu gosto de shopping,
Eu gosto de passear, de show, tal, cidade, lá. Beleza, passou. Quando foi na pandemia, a gente ficou meio trancado dentro de casa, meio não, né? A gente ficou completamente trancado dentro de casa. E a gente morava numa casinha pequena, de 59 metros quadrados, era um sobradinho. Então, sobrado ainda parece que é menor ainda, né? E com 2 crianças e tal. Então, a gente começou a se sentir um pouco sufocado e pensamos na possibilidade de morar no interior. Na época, como a gente não podia ficar saindo porque era pandemia, nada estava aberto direito, a gente foi para Atibaia. E nós, pra falar a verdade, a gente não passeou muito por lá, porque tava tudo fechado. A gente ficou numa pousadinha e tal, só com as pessoas que estavam na pousada também. Mas a gente amou, assim, a gente viu até casa para comprar, terreno para comprar, tal. Depois apareceu uma oportunidade da gente comprar de um amigo nosso, da família de um amigo nosso, um terreno. Muito legal lá, grande e tal, só que não rolou. Passado um tempo, em 2022, né, quando eu tava... tinha acabado de ter Alice, o Jorge achou o lugar onde a gente mora hoje, que fica na cidade, só que na rodovia. Então, rodovia costuma ter mais bairros, assim, meio de mato, né? Então, foi assim que a gente fez. E a gente foi morar, agora a gente tá morando nesse meio de mato aí, que é meio Osasco, meio São Paulo, enfim, na rodovia. E estamos lá, tal, só que lá, apesar de ser maravilhoso, vocês veem, né, a vista, é bom para as crianças, é longe de tudo. E durante um tempo não fez muita diferença na nossa vida, porque a gente acha que a gente vai precisar de tudo o tempo todo, mas é uma ilusão da nossa cabeça. Então, por exemplo, aonde eu morava antes, que era num bairro de Pirituba, que é a zona noroeste ali de São Paulo, tinha tudo na avenida, né? Eu morava mais pra cima, mas tinha tudo na avenida. Então tinha, se eu quisesse um Habib's, um McDonald's, se eu quisesse uma farmácia, qualquer coisa tinha ali perto. Só que pergunta quantas vezes a gente precisou sair da nossa casa pra usar esses serviços. Nunca, de verdade, nunca. A não ser se a gente estivesse voltando de algum lugar e aí a gente precisava passar na farmácia, alguma coisa, a gente parava. Mas de sair da nossa casa pra... nunca. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem umas necessidades que, na real, a gente não tem. Deixa eu ver aqui. Que, na real, a gente não tem. E aí, agora, a gente... beleza, né? A gente não tem toda essa necessidade. Só que, ao mesmo tempo, é longe de tudo. É longe do mercado, é longe da farmácia, é longe de tudo. É longe da nossa academia hoje, né? A gente, inclusive, tem academias um pouquinho mais próximas, mas nós escolhemos a academia que nós estamos por ter tudo, que engloba tanto as crianças quanto a gente. Foi por isso que a gente escolheu, mas não é perto. Tanto que vocês veem que eu pego o trânsito, sempre. A gente tem um povo que faz cada gambiarra que eu fico louca, viu? E aí, agora, já faz um tempo pra falar a real. Nossa, parece que meu carro tá sendo fumaça. Mas, agora a gente tá... Agora não, já faz um tempinho, né? Como eu falei. A gente tá com uma vontade, uma necessidade de morar num lugar menos caótico que São Paulo. Só que a gente também não quer fugir muito de São Paulo, muito longe de São Paulo. Por quê? Porque... a gente precisa estar perto um pouco da nossa família, que a gente já não tá, né? Assim, por exemplo, a família do Jorge, eles moram no ABC. Mas a gente precisa estar um pouco perto da nossa família. As coisas de trabalho do Jorge, a maioria rola aqui em São Paulo, né? Enfim. Então, a gente já faz um tempo que tem visitado algumas cidadezinhas próximas de São Paulo, pra ver se a gente gosta. A gente já gostou de alguns lugares, só que como é difícil arranjar uma casa de aluguel a priori, que tenha tudo que a gente precisa, que tenha tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer. Óbvio, tudo não teremos, mas no sentido assim, de tudo que a gente precisa mesmo, sabe? Porque também não adianta a gente sair de onde a gente tá pra ir pra um lugar em que a gente vai dar uma qualidade de vida, uma qualidade de menor pros nossos filhos, né? E pra gente mesmo. Então a gente tá nesse dilema, orando a Deus, né? Pedindo a Deus, assim, que Ele nos ajude, que Ele nos direcione, porque a gente não quer fazer besteira, trocar os pés pelas mãos, né? E é isso. E tentar fugir um pouco dessa loucura, gente, porque, olha, é bizarro, assim, é surreal você levar 1 hora num trajeto de 23 minutos, assim, tipo, é insano isso, a qualidade de vida, o estresse que a gente tem, a perda de tempo, que você poderia estar fazendo 300 outras coisas, é bizarro, assim, é bizarro. Então, eu vou agora, agora que começou a andar, eu vou desligar aqui, peraí.
Ai, gente, acabei de sair lá da Fabriquê. Fica aqui na Lapa, na Rua Faustulo. Foi tão gostoso. A Gi, ela era da minha antiga igreja. A gente se esbarrava, se conhecia, porém a gente nunca teve uma amizade assim, né? E aí, quando a gente foi pra nova igreja, a gente se conectou, tal, ela já foi lá em casa, enfim. E hoje a gente queria ter um tempo juntas, né, só nós duas, porque com as crianças é meio complicado de conseguir conversar. Foi uma delícia, a gente comeu bem, foi uma delícia, conversamos bastante, conheci um pouco mais sobre ela, né, sobre o trabalho dela. E foi muito bom. E esqueci de tirar uma foto com ela, vocês acreditam? A mesa era muito estreitinha, então eu não consegui colocar a câmera de uma forma que a gente conseguisse nos gravar, né? E eu queria ter tirado uma fotinho com ela e acabei esquecendo. Mas eu acho que quando a gente esquece assim é porque foi muito bom, né? A gente nem teve tempo de lembrar disso. Agora eu acho que vou passar no Tietê Plaza, porque eu preciso trocar uma blusa que eu comprei faz bastante tempo, então acho que tá nos últimos dias já pra trocar, e a blusa é muito desengonçada, eu sei que a menor vai ficar apertada, e pra eu mandar arrumar, minha sogra poderia até arrumar, mas eu acho um absurdo, sabe? Você comprar uma coisa que a modelagem é completamente distorcida. Então eu vou lá trocar, e vou pra casa porque o Jorge precisa sair, e aí a dona Cida vai ficar sozinha com as crianças, e eu não gosto porque é muito pesado pra elas, 4 crianças, né? Então é isso, estou indo, tô muito feliz de finalmente a gente conseguiu se encontrar, se falar. E é isso, se der pra gravar no shopping eu gravo pra vocês também. Since my hair got cut and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. Since my hair got cut and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. Cause he's got those stranger eyes. Gente, tô aqui agora no shopping, fui lá na C&A, troquei minha blusa. Não achei nada que eu tivesse gostado muito, mas tudo bem. E vim aqui na Starbucks tomar um matcha, porque eu tava com muita vontade. E hoje, onde eu fui, só tinha um matcha de garrafinha, como se fosse um refrigerante. Eu falei, meu, não deve ser bom. Aí eu vim aqui tomar o meu matcha pro meu filho não nascer com a cara
com a cara verde, né? Eu estou aqui, ó. Meu matchazinho. Um wingzinho. E é isso. Bom, gente, tomei meu matcha. Passei na Americanas, comprei um chocolatinho pra dona Cida, porque eu já abusei da boa vontade dela. E agora eu vou pra casa. E, gente, eu tento tirar umas fotos, como que fala? Instagramáveis. Só que eu não tenho jeito. E aí, eu esqueço às vezes que eu tenho quase 40 anos, né? Que eu não tenho 17, 18, 21. Aí é uma loucura, porque eu sou meio estabanada, eu derrubo tudo, aí cai um negócio, aí eu prendo a chave dentro do carro, aí... Enfim. Vou colocar aqui a foto que eu consegui tirar. Não riam de mim. E agora vamos pra casa, porque já tá tarde, demorei bem mais do que eu imaginava. Mas eu vou falar pra vocês, eu precisava desse tempo. Eu tô muito estressada, muito cansada. Eu tô assim com estresse over the top, sabe? Acima do normal. E hoje foi muito bom, porque eu amo minha casa, eu amo meus filhos, eu amo meu marido. Só que quando você não tem um respiro, assim, um silêncio de, sei lá, uma vez na semana, que seja 5 minutos pra você, isso desgasta demais, né? E o Jorge, ele trabalha demais também. Na verdade, praticamente de domingo a domingo. Mas bem ou mal, eu não tô querendo falar que a vida dele é mais fácil que a minha, mas bem ou mal ele sai, ele tá no telefone o tempo todo, então ele conversa com adultos, com as pessoas e tal. E eu, às vezes, mesmo com as minhas amigas mais próximas, eu fico bastante tempo sem falar, porque elas também estão na correria delas, né? Estão passando pelo mesmo que o meu. Então, assim, hoje foi, assim, sabe, quando dá uma arejada na cabeça? E agora eu vou lá, voltar para o meu lar, para minha casa, para as minhas crianças, que devem estar morrendo de saudade de mim. Imagino que elas estejam bem, e aí quando eu chegar em casa, sabe o que acontece? Todo mundo começa a brigar, chorar, espernear. Aí o Jorge e a dona Cida falou assim... Foi só você chegar. Acontece aí, por aí também, acontece isso. Mas vamos parar de falar, senão vai ultrapassar meu tempo de tolerância aqui do estacionamento. E outro pode estar no eixo do sucesso e estar vivendo uma vida miserável, experimentando um certo vazio existencial. O próprio Olavo morreu pobre. Exato. Perfeito. E pro Frankel, o que seria esse sentido? Ele é o mesmo para todo mundo? Cada um gosto seu? Existe uma convergência entre todos? O que é o sentido da vida para ele? Gente, bom, cheguei em casa, conversei com o Jorge, almocei, que eu tava faminta, com fome de comida, sabe? Conversei com as crianças e tô na saga da roupa. Não sei se eu falei pra vocês, mas ontem eu peguei todas as roupas de frio que estavam no guarda-roupa pra lavar. Só que eu comecei tarde já, então não dei conta de terminar. E tinha muita coisa, assim, tipo, porque não dá pra colocar tudo de uma vez, tem que separar por cor, enfim. Meu Deus, que trabalho. E agora eu tô na saga de separar. Então ainda tem algumas coisas centrifugando, outras coisas secando, depois eu vou juntar tudo, porque tem coisas que eu quero doar, tem coisas que vão ficar e tem coisas que eu quero vender. E aí eu quero mostrar pra vocês, mas eu acho que hoje eu não vou conseguir. Tem esse monte aqui de roupa, ó. Que é um dos montes, mas tem um pouco já dentro do guarda-roupa. E tem coisa dentro da máquina ainda. Então tem muita coisa e algumas coisas eu quero separar. E qual que vai ser meu critério? Uso. Porque tem muita coisa que eu gosto, por exemplo, essa jaqueta aqui eu acho linda, ela é bem compridona. E ela é camuflada, eu amo camuflado e onça. São as duas estampas que eu gosto bastante. Inclusive, de vez em quando eu mesclo onça com camuflado. Tem gente que acha que não tem nada a ver, mas pra mim, eu gosto, tem tudo a ver. Um dos meus estilos é criativo, então eu gosto de fazer essas misturas meio malucas. Então, eu acho que eu vou vender, porque eu quase não uso, sabe? Ela é novinha, eu acho que eu mais levei ela, por causa da questão do cheiro, né? Do que eu já usei, sabe? Essa daqui, por exemplo, é da Zara. Eu ganhei de uma amiga da minha antiga igreja, porque não servia mais nela. Eu achei lindo, é muito tweedzinho, sabe? Lembra tweed da Chanel? É tamanho L aqui, ó. Não sei se vai conseguir focar aqui, mas aqui tá tamanho L. Porém, ai, gente, eu não sei focar. Não sei focar, meninas. Mas, eu uso M e ela não tá tudo bem, que eu engordei bastante, mas não serve em mim. Então, com muita dor no coração, eu vou ter que vender. Eu não vou doar porque
Às vezes a gente doa e a pessoa não dá o devido valor, né? Mas eu acho uma peça muito incrível, muito diferenciada, muito bonita, da Zara. Então eu vou vender. Isso não, mas temos outras coisas aqui que eu quero vender ou doar. E aí depois eu quero mostrar pra vocês, tá bom? E aí, o que eu for vender, eu vou colocar no Enjoei. E eu posso deixar o link aqui pra vocês, caso vocês se interessem por alguma peça. Então é isso, deixa eu virar aqui que a luz tá melhor. O abajurzinho tá aceso. Então é isso, vou na saga aqui. Inclusive tem uma montanha, que eu também, antes de lavar as minhas coisas, eu lavei as coisas das crianças. Então lá no quarto delas, né, em cima da cômoda, tá tipo uma montanha de roupa pra guardar nos lugares. E essa vai ser meu finalzinho de tarde, minha noite. E aí eu tento também ir gravando algumas coisas pra vocês. Gente, agora são 19h41. As crianças já tomaram banho. Eu dei uma geral aqui. Já separei algumas coisas que eu vou querer doar. Então, tem algumas coisas que eu... Essa daqui, na verdade, eu quero vender, tá? Vender... Tentar vender, pelo menos, né? 2 jaquetas jeans que eu amo, são lindas. Uma é da Sommer e a outra é da John John, gente. Só que eu quase não uso. Aí, tem aquele protótipo de tweedzinho da Zara. Tem essa camisa aqui, que é da Ralph Lauren Sport. Novinha, gente. Perfeita, só que tá muito apertada pra mim. E tem uma outra dessa rosinha bem clarinho, que eu vou pegar na secadora. Aí, as outras coisas que eu vou ficar, eu já guardei, tá vendo? Ó, já pendurei. Ó, a minha jaqueta ainda não tive coragem. Vou ver se eu uso nesse inverno. Apesar que ela não é quente, tá? Mas eu vou ver se eu uso mais quando começar a fazer frio. E aqui, isso não, mas aqui, essa pilhazinha, são roupas que estão muito apertadinhas pra mim. Eu quase não usei. Essas calças, por exemplo, aqui, ó, eu nem usei. São 2 leggings, uma azul marinho da Calzedonia e uma outra, eu acho que da Hering, da Malve. Que eu só lavei, eu nem usei porque elas ficaram muito apertadas em mim. Então, eu vou dar pra uma amiga minha, que é bem pequenininha, sabe? Que é bem magrinha, porque todas as outras pessoas que eu conheço são iguais ou maiores que eu. Então, eu vou dar pra uma amiga minha que é bem pequenininha, e eu já vou falar pra ela que se ela não quiser, ela pode doar. Pode ser que não sirva, que ela não goste. E tem mais 2 blusas de tricô, que são meio cropped, são lindas. Eu também usei, acho que uma vez, e a outra eu nem consegui usar, porque elas são muito apertadinhas. Aí, eu vou dar pra ela também. E é isso. Aí, nossa, tá muito escuro, né? Quando eu conseguir um dia de manhã tranquilo, que bata a luz, pra conseguir tirar foto das peças direito, porque quando a gente tira foto e a luz não tá muito boa, prejudica, né, a qualidade, as pessoas não conseguem ver as coisas direito, aí fica perguntando toda hora. Então, eu vou tentar tirar o máximo de informações possíveis de cada item pra já colocar na descrição do item. E evitar daquele vai e volta, ai, qual que é a medida da cintura? Porque quando a gente coloca só P, M, G, ou 44, 38, é muito subjetivo, porque cada marca tem uma grade, né? Um tamanho, a grade de um tamanho. Então, eu vou tentar pegar o máximo possível, vou colocar no Enjoei, e eu acho que eu vou colocar no meu status do WhatsApp também. O bom é que se eu vender pelo WhatsApp, não tem aquelas 3, 4 taxas que o Enjoei cobra, né? Porque, por exemplo, se eu vendo uma peça por R$80 no Enjoei, eu recebo 50, sabe? Ou até menos, de tanta taxa que eles cobram. Por um lado é bom, que eles que ficam responsáveis pela divulgação e tal, mas por outro lado, e pela entrega, né, também, mas por outro lado a gente perde bastante. O Enjoei, ele compensa mais para quem compra, né? Apesar que eu já vendi uns 4 mil lá, quase R$4.000 desde que eu entrei pro Enjoei. Mas ele compensa bem mais para quem compra, porque você consegue umas ofertas muito legais. Agora, para quem vende, dependendo do item, assim, você perde um dinheirinho, mas tá tudo bem, né? Agora, eu vou lá dar a gentinha pras crianças e tentar colocar a luz na cama, mas eles estão bem agitadinhos, viu? Meu Deus, quando eu saio de casa, eu arejo um pouco a cabeça, mas quando eu volto, é tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra guardar, tanta coisa pra colocar no lugar, eles ficam em cima de mim, parece que eu fiquei por 10 dias fora, sabe? É muito engraçado.
Hoje a Alice falou assim pra mim, mamãe, eu quero voltar pra dentro da sua barriga. Eu falei, meu Deus, como assim? Gente, finalmente as crianças dormiram. Hoje elas deram bastante trabalho. Meu Deus do céu, tô exausta. Já tomei meu banho, já tirei uma penúltima leva de roupa da máquina, da secadora. E agora eu já consegui separar o que eu vou mandar pra minha amiga. E no final das contas, sobrou pouca coisa pra eu vender. Porque tinha umas coisas que eu ia vender, mas eu pensei, posso mandar pra minha amiga, né? E aí, se ela não gostar, ela doa pra alguém. Porque são roupas que ela pode até trabalhar, sabe? Ela trabalha e tal. Então, eu vou mandar pra ela. Depois, se ela não quiser, ela fala, né? Ela doa pra alguém. Olha, meu olho tá vermelho, gente. Meu Deus do céu, que sono. Que sono. Bom, eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu dia. Foi um dia um pouquinho diferente, né? Que eu dei uma fugidinha, fazia tempo que eu não fazia isso. Uma fugidinha sozinha, né? Sem as crianças. Como eu disse, foi muito bom. Ficar um tempo conversando com um adulto. Que sono, gente, perdão. Quem é mãe, principalmente mãe de multidões, entende? E é isso. Então agora eu me vou. Quando eu for separar realmente as coisas pra vender, eu gravo pra vocês, posto aqui, faço um take, tiro algumas fotos e tal. E boa noite, espero que vocês tenham gostado. Se puder, siga o canal, curta, compartilhe, comente, dê sugestões daquilo que vocês gostariam de ver por aqui. E me ajudem a crescer o canal, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!